Bom dia a todos, sejam bem-vindos na Quinta do Boi, na primeira live do projeto Boi na Linha. Vamos tratar aqui do tema Protocolo de Monitoramento, as perspectivas de alcance e os impactos esperados. Como panelistas desse primeiro na Quinta do Boi, teremos o Procurador da República, o Dr. Daniel Azeredo, também o diretor técnico da Nice Planet, Jordan Timo Carvalho, e o diretor de sustentabilidade da JBS, Márcio Napo. Dou bom dia a todos, agradeço o aceite do convite e para fazer parte, debater aqui um tema tão importante, que é a monitoramento de fornecedores de gado na Amazônia, né, dentro de uma perspectiva de atendimento a compromissos públicos. Bom, o projeto Boi na Linha é um projeto desenvolvido pela Imaflora, com apoio do Ministério Público Federal. Tá? O objetivo dele é impulsionar a implementação desses compromissos, né? Compromissos existentes aí há pouco mais de 10 anos, né? Celebrados via termos de ajustamento de conduta, com frigoríficos, empresas do costume, e também outros compromissos públicos que empresas assumiram, todos relacionados ao tema desmatamento, né? Questões relacionadas à ilegalidade no campo, né? E muitas vezes a questões de imoralidade, como, por exemplo, a produção de animal em áreas públicas, em áreas protegidas, né? Então, o protocolo ele é o primeiro instrumento que surge da iniciativa do Boi na Linha, como forma de apoiar a organização de abordagens, unificando o olhar no monitoramento da cadeia de produção, né? Estabelecendo para os critérios dos compromissos, parâmetros únicos, regras similares de análise, visando aí uma harmonização do monitoramento por parte aí de todos os signatários. Bom, é importante também, né, a gente tratar desse tema aqui na primeira live do Boi na Linha, na Quinta do Boi, porque a partir de 1º de julho o protocolo deve ser implementado por todas as empresas signatárias, né? E aí é muito importante as empresas de monitoramento fazerem seu papel, né? Fazer a comunicação, a adequação junto aos seus clientes, né? Mas é importante os frigoríficos adotarem as ferramentas, né? E iniciar um novo ciclo aí de monitoramento. O projeto ainda ele prevê, né, a construção de abordagens unificadas, harmonizadas de auditoria, né? Um passo é você monitorar a cadeia, as empresas executarem a sua operação, cumprindo com aquilo estabelecido em atendimento aos seus compromissos, e aí um processo de transparência também necessário para que possamos aí prestar as contas, né, civil, partes interessadas, ao consumidor, ao mercado, né, e aí falando de outro agente importante, né, que é o varejo aí como um ator que vai trazer tração aí para a implementação desses protocolos, né, e aí viabilização dos compromissos. Para trazer alguns elementos aqui que possam alimentar o nosso debate, né, eu acho que vale a pena a gente destacar o crescente aumento do desmatamento na Amazônia, né. No último mês de abril, a gente teve o maior desmatamento no mês comparado aos últimos 10 anos, né, com um aumento aí de 171% em relação ao mês no ano passado, né, um crescimento bastante expressivo, né, ou seja, esse desmatamento, né, por mais que não tenha uma relação direta com a pecuária no primeiro momento, né, a gente sabe que é uma questão relacionada muitas vezes quando em áreas públicas ou protegidas, né, é relacionada à grilagem, é relacionada à produção de madeira, né, mas isso uma hora vai se tornar, né, pecuária com grandes possibilidades. Então a gente precisa ordenar, olhar para esse território de maneira que a gente consiga separar aquilo que é imoral e ilegal daquilo que é feito com boas práticas, né, e aí que a gente pode chamar de uma pecuária responsável. Tá? Mas também eu queria destacar outros pontos, né? Essa semana foi lançada, né, a terceira fase do projeto Amazônia Protege, né, um instrumento também bastante relevante, importante, de ação do Ministério Público, né, que responsabiliza pelos danos ambientais, pelos danos causados a produtores ou proprietários, né, de terras, e direcionando aí também, indicando um pouco também como é que fazer a correção dessas questões. Bom, para conduzir a nosso debate de hoje, a gente convidou o Álvaro Almeida. O Álvaro Almeida é diretor da Globescan,
A Globis, que é uma consultoria internacional com origem no Canadá, e que está há mais de 30 anos atua na pesquisa com stakeholders e atividades de engajamento no mundo todo. Álvaro é jornalista de formação e atua como consultor de sustentabilidade nos últimos 10 anos. Álvaro, a palavra está com você, que tenhamos um bom debate. Bom dia a todos, obrigado Lisandro, obrigado Nima Flora pelo convite, é um prazer para mim poder participar dessa conversa. A gente tem um conteúdo muito qualificado aqui, eu tenho a certeza que todos nós vamos aprender muito com este momento, esse diálogo que nós estamos construindo aqui, portanto, como nós temos um tempo limitado e muito a conversar, eu vou direto chamar nosso primeiro painelista, que será o Daniel Azeredo, procurador da República. Antes disso, eu gostaria apenas de mencionar que todos podem mandar perguntas pelo chat aqui da própria transmissão, então fiquem à vontade para mandar perguntas, nós vamos encaminhá-las na medida do possível ao final para uma longa sessão aí de perguntas que esperamos ter com os nossos painelistas. E também toda a informação adicional sobre o programa, ele está disponível no site do boinalinha.org e eu convido todos para que possam visitar o site e ter mais informações. Então, de pronto, eu gostaria de apresentar o Daniel. Então, Daniel Azeredo é procurador da República, secretário executivo da 4ª Câmara da Procuradoria-Geral da República, mestre de Direito Ambiental, recebeu o Prêmio Inovare por 3 vezes, Prêmio do IAP, Prêmio Chico Mendes, entre outros, sempre em função de sua atuação como integrante do Ministério Público Federal. Obrigado, Álvaro. Bom dia a todos. O evento aqui de hoje, esse debate, que tem como ponto principal o Protocolo Unificado da Pecuária, ele é parte de um processo mais longo, um processo que se iniciou há anos, em 2009 ainda, e tem como objetivo principal reduzir o desmatamento, cumprir a legislação socioambiental do país e também promover o desenvolvimento econômico sustentável, né? O Ministério Público Federal acredita que é possível o aumento da produção, o aumento da produtividade, a partir do investimento em tecnologia, a partir do controle das áreas de produção. Não há, pelos dados que nós temos hoje no país, em termos de dimensão de área, nenhum conflito entre produzir e preservar o meio ambiente. Pelo contrário, né, pelas características naturais do país, isso é perfeitamente possível. Agora, estamos distantes disso, e nos últimos anos aumentamos a distância do nosso objetivo. Eu disse lá no começo, em 2009, para quem acompanhou esse processo de regularização da cadeia produtiva da pecuária, que a gente teria, durante todo o processo, um juiz imparcial e severo. Qual é esse juiz? Quem é que diz se nós estamos acertando ou errando no nosso trabalho? O dado do desmatamento, a imagem de satélite. É um dado objetivo, é um juiz que não tem preferência por produtor, por Ministério Público, por indústria. Ele simplesmente mostra para a gente o dado e, se a gente consegue reduzir esse desmatamento ilegal, mostra que estamos no caminho certo. Quando a gente tem um aumento, mostra que a gente precisa melhorar muito esse processo ainda. Os acordos se iniciaram em 2009, a gente teve uma força muito grande logo depois da assinatura, até porque, na época, foi uma coisa nova, não estava na rotina das empresas, os produtores rurais não estavam acostumados a ter uma verificação de regularidade socioambiental quando faziam a venda de seus produtos. Então, isso mudou, impactou de maneira significativa, e o desmatamento caiu logo em seguida. Então, logo no primeiro ano ali dos acordos, 2009, a gente chegou a menos
do que 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento da Amazônia no ano, que é um resultado, foi um recorde para a região, a gente nunca tinha ficado abaixo desse número. E em 2012, a gente chegou a menos de 5 mil, 4.600 quilômetros, aproximadamente, de desmatamento na Amazônia, o que era um número muito forte para a época, inclusive, a redução era mais alta do que qualquer compromisso internacional que o Brasil tinha assinado na época, que visava reduzir em 80% do desmatamento até 2020. Em 2012, em 2011, 2012, a gente já tem um cenário de desarticulação da política ambiental no país, então você tem uma paralisação na criação de novas unidades de conservação. Isso impacta hoje no desmatamento em 2020. Por quê? Porque nós temos ainda muita terra pública na Amazônia não destinada, terra pública com floresta que não foi transformada em unidade de conservação e que hoje é alvo de grilagem e desmatamento, e essa paralisação da criação de unidades de conservação começou em 2011. Demarcações de terras indígenas também, a gente teve ali uma paralisação muito por conta do setor hidrelétrico, mas mantivemos a fiscalização do IBAMA, né? Foi um ponto que a gente não teve interrupção ali, embora o novo Código Florestal passou uma mensagem de perdão, de nova chance. Isso fez com que aquela redução que a gente tinha alcançado até 2012, o número de 4.600 km² por ano, ela não se mantivesse e a gente, pelo contrário, voltasse a ter um aumento. Então, a gente caminhou 2013 a 2018 com um desmatamento anual em torno de 6 a 7 mil quilômetros quadrados por ano. Se você compara ele com o que nós conseguimos até 2012, é um número que frustra, porque a gente tinha condições de avançar na redução, né? Chegar a um desmatamento próximo de 2, 3 mil quilômetros quadrados por ano, de maneira muito tranquila, com o impacto que o TAC da pecuária estava causando ali na região. Por outro lado, se você compara o desmatamento de 2013 a 2018 com o desmatamento que havia antes da assinatura dos TACs, antes de 2009, ainda assim a gente tinha ali a manutenção de uma redução significativa, porque antes de 2009 a gente tinha números em torno de 12, 13, 15 mil quilômetros quadrados de desmatamento por ano. Até que a gente tem o último número de 2019, que a gente chega a 9.500 quilômetros quadrados. Se a gente analisar a conjuntura toda, discurso do Ministério do Meio Ambiente, desmantelamento da fiscalização, exoneração de servidores do IBAMA quando uma operação dá certo na região, redução significativa do número de multas, nomeação de pessoas sem perfis técnicos, ou seja, há em curso no Brasil uma série de atos e omissões que desmantelaram todo o sistema de proteção ambiental que o país tinha. E é necessário a gente analisar o seguinte: o sistema ambiental que o Brasil tinha não era suficiente ao que a gente precisava. Havia crimes, havia danos ambientais sendo cometidos, mas o que está havendo agora nos últimos 1 ano e meio é uma redução completa. Então, isso impacta no desmatamento. E nós chegamos a esse número de 9.500, que é um número extremamente perigoso, é um dano ambiental já causado, irreversível. Agora, me parece que se não houvesse o TAC da pecuária, os acordos setoriais, a gente estaria numa realidade bem pior. Eu estimaria aí mais de 15, chegando a 20 mil quilômetros quadrados de desmatamento, dada a ausência e os relatos de campo que a gente tem de qualquer controle por parte dos órgãos públicos hoje na região, mais os discursos, mais tudo que é falado, mais a fragilização das instituições normativas, ou seja, todo esse processo que a gente tem acompanhado diariamente. O que a gente precisa debater é uma pergunta que tem sido feita constantemente, que é: os acordos da pecuária, hoje, eles possuem efetividade? Então, essa minha fala inicial é basicamente para dizer que eu acredito que sim. Agora, a gente pode perguntar, eles resolvem o problema da Amazônia de maneira definitiva? Eu acho que não, né? Eu acho que a gente precisa de ter avanços. Na minha visão, e eu tenho dito isso há muito tempo, o Brasil precisa implantar a rastreabilidade completa da sua produção na Amazônia. Só com isso, a gente vai ter aí 97%, 98%, digo 97%, 98%, porque qualquer sistema de controle é passível de fraude, de crime, mas só com isso a gente vai chegar a um nível alto de controle da produção no país, para a gente garantir que aquilo ali não tem desmatamento, não tem
contaminação por produção análoga à escravidão. Então, a gente precisa debater isso de maneira um pouco mais forte. E pensando aí numa escala de 0 a 10, em que 9,8 seria a rastreabilidade completa, hoje eu analiso aí que os TACs da pecuária estão em torno de 6,5 a 7 no cumprimento da sua função. E por que essa diferença? Hoje nós temos 3 grandes formas de burlar esse sistema. A primeira é o produtor indireto, né? Isso, para quem acompanha o assunto um pouco mais de perto, sabe do que se trata, mas rapidamente, hoje, pelos TACs, os frigoríficos olham quem compra, quem vende para ele o gado diretamente, quando o gado está pronto para o abate, mas essa fazenda que vende para o frigorífico, ela compra de outras, quando o gado está no estágio mais novo, né, do seu desenvolvimento. E aí, essas fazendas que vendem para essa fazenda que vai vender para o frigorífico, elas não são hoje monitoradas pelo processo, e esse é um primeiro ponto que a gente precisa resolver. O segundo é o que a gente chama de lavagem de gado, de triangulação, que é quando a gente tem uma fazenda bloqueada, porque tem desmatamento, porque tem embargo, porque tem trabalho escravo. O frigorífico não pode comprar dessa fazenda que está bloqueada, mas ela burla o sistema passando o gado para uma fazenda que está liberada, e essa fazenda vende para o frigorífico. Então, ela faz ali o que a gente chama de lavagem. E o terceiro é o cadastro ambiental rural, porque o cadastro ambiental rural, que é o mapa da propriedade, é o CPF da propriedade rural, ele é a fonte principal que a gente tem para analisar a informação de existência de desmatamento, existência de qualquer desrespeito à legislação socioambiental. E o cadastro ambiental foi concebido, foi elaborado para ser declaratório, e não há problema nenhum disso, o nosso imposto de renda ele é declaratório. Agora, a Receita Federal no Imposto de Renda tem todo um sistema de auditoria que foi sendo desenvolvido ao longo dos anos, que permite você tirar dos bancos de dados públicos aquele cadastro que tem irregularidade. E o governo federal, no primeiro momento, disse que ia fazer, depois disse que a responsabilidade era dos estados, e os estados não fizeram. Ou seja, a gente tem hoje, no banco de dados do cadastro ambiental rural, um número muito grande de cadastros falsos. E com a tecnologia que a gente tem hoje, geoespacial, de imagem de satélite, a gente não precisa nem ir a campo para verificar se esses cadastros são falsos ou não. Basta constituir uma equipe de auditores, acessando esses dados de imagem de satélite, e verificar e cancelar esses cadastros falsos. Por quê? Todo cadastro hoje falso permite que a pessoa venda o gado com desmatamento, com irregularidade para o frigorífico. São esses os 3 principais gargalos. O protocolo tem um quarto gargalo, que é a parte da indústria de frigoríficos que não tem TAC, né? Eu tenho dito o seguinte: a gente tem 3 níveis hoje de empresas frigoríficas no país. O nível que está no topo da pirâmide, que são aquelas empresas que têm TAC e têm auditorias anuais sendo apresentadas à sociedade. A gente tem em torno de 25 a 30 empresas nesse grupo. São as melhores que a gente tem, mesmo com esses 3 problemas que impactam todos. A gente tem o segundo grupo, que são empresas que têm acordo, mas não estão realizando as auditorias. E a gente tem um terceiro grupo, em torno de 50 empresas com relevância na Amazonas, que não tem nem acordo e não estão apresentando as auditorias. Ainda que a gente tenha esses 3 problemas que eu narrei anteriormente, para todos, né, mais ou menos 150 que a gente faz o grupo, quando a gente analisa a situação daquelas que não tem TAC, que não tem auditoria, o cenário é pior, porque elas não estão sequer mostrando para a sociedade brasileira o que elas estão fazendo. E aí é necessário realmente um esforço das redes de supermercados nesse processo maior para envolver todo mundo, né? A gente precisa de um esforço também das redes de supermercados para que todo mundo participe desse processo, e a gente não ter nenhuma empresa sem acordo e sem divulgação da sua auditoria anual, que é o que ainda acontece. Então, o protocolo unificado da pecuária, ele tem vários objetivos positivos para melhorar esse processo, para melhorar a efetividade, a força desses acordos. Um deles é esse de trazer todo mundo, toda essa parte da indústria que não tem TAC, que não está apresentando auditoria para o processo. Isso é importante como um todo, até por uma questão de mercado também, porque quem está fora hoje tem uma vantagem competitiva, é uma questão também de concorrência desleal, então é preciso que haja esse tipo de compromisso. É um risco também para essa indústria, porque a qualquer momento ela pode ser responsabilizada
seja por fiscalizações, seja por ações judiciais, e isso pode gerar um prejuízo financeiro aí grande para ela. O protocolo unificado também uniformiza questões técnicas, porque quando você vai para o cumprimento do dia a dia dos acordos, surgem dúvidas técnicas, então, tem uma sobreposição de uma fazenda e uma terra indígena, mas tem a questão do erro técnico, então, se tiver só 1%, se tiver 2%, 3%, eu posso comprar, não posso? E aí, cada indústria estava adotando um procedimento diferente, a gente tentou, nesse protocolo unificado, uniformizar esse procedimento, e ele traz aí algumas formas de cumprir o TAC novas, que a gente não tinha antes. Ele traz a utilização das imagens dos polígonos da área de embargo do IBAMA, que amplia um pouquinho a área que é verificada no dia a dia pelos frigoríficos. E ele traz, que para mim é a principal novidade, o teto de produtividade, que o frigorífico agora precisa olhar para fazer a compra. O que é isso? Toda fazenda tem um limite máximo que ela pode produzir, né? E é claro aí que a gente tem que tomar o cuidado, porque o que a gente quer estimular é que a produtividade seja a mais alta possível. Então, a gente quer premiar o produtor que tem uma produtividade alta, por isso a gente não pode pensar ou estabelecer um teto baixo que prejudique justamente aquele que deve ser incentivado e premiado, que é aquele produtor que produz bem, que produz mais em uma área menor. Mas você consegue estabelecer um nível, um teto de produtividade que quase ninguém consegue atingir, e ainda criar exceções para aquelas poucas pessoas que conseguem superar esse teto, eles preenchem uma informação para o frigorífico e conseguem vender também a sua produção. Mas, enfim, o que a gente objetiva com esse teto? A partir do momento em que o frigorífico só pode comprar tantas cabeças de acordo com a quantidade de hectares de área aberta, né, de área que não tem floresta, de cada fazenda rural, a gente limita aquela fraude em que uma fazenda que está legal vende para outra que está irregular. Por quê? Porque a fazenda que está legal, ela tem um teto de capacidade produtiva, e o frigorífico, quando chegar, olha, mas você só pode produzir 1.000 cabeças, você quer me vender 1.200? Isso é uma prova de que você está vendendo gado de outra área, que está embargada, que está com desmatamento, que está bloqueada. Então, a gente entende que esse processo vai melhorar o controle. É uma tentativa, isso é importante deixar bem claro, é um esforço, né, de toda a indústria que está liderando esse protocolo unificado, mas é uma tentativa, e a gente precisa avançar ainda. Agora, eu acho que realmente a solução definitiva, e isso precisa ficar bem claro, é que haja um maior esforço dos supermercados, da indústria, um pacto setorial amplo, das associações de produtores rurais também. A gente tem os dados aí. Hoje, o desmatamento ilegal atinge menos de 1% das propriedades rurais do país. Então, assim, a imensa maioria dos produtores rurais produz dentro da legalidade, cumpre a legislação, mas tem a sua imagem, inclusive no cenário internacional, afetada por uma minoria que desmata, que comete crime, que lucra com a grilagem, com a ocupação de terras públicas. E eu acho que está na hora dessa imensa maioria dos produtores rurais se unir aos frigoríficos e às redes de mercados numa causa mais ampla de controle e regularização da cadeia produtiva do país, porque isso significa valorização da produção nacional, da imagem. Isso deve trazer ganhos econômicos para todos aqueles que produzem na região, que vivem disso e mais. Cada vez mais no mercado europeu se discute a questão do embargo à produção brasileira pelo desarranjo institucional que a gente vive hoje, pelo aumento das queimadas, pelo aumento do desmatamento. Não tem jeito, queira ou não queira, o que é produzido ali nessas áreas que estão sendo desmatadas agora em 2019, 2020, acaba contaminando a cadeia toda, por mais que a gente tenha esforços que devem ser reconhecidos, e foram reconhecidos aqui na minha fala, né, de redução do desmatamento, redução histórica do desmatamento. Talvez a maior contribuição que a gente teve de redução de gás do efeito estufa da história da humanidade foi essa redução que a gente teve de 2009 para cá. Agora, ela por si só, ela não é capaz de sustentar quando a gente tem um período governamental de práticas contrárias à produção ambiental, e ela ainda assim não trouxe para a gente o resultado que a gente precisa, que é ter um desmatamento
ilegal próximo de zero, né? A gente precisa de pensar e alcançar isso de uma maneira mais rápida do que a gente teve até hoje. Eu acho que eu termino por aqui e fico à disposição depois para a gente debater dentro da dinâmica do evento. Obrigado. Bom dia a todos. Nós tivemos um contratempo aqui, eu sou o segundo participante do painel, eu queria agradecer o convite. Eu represento aqui a empresa, na biotecnologia. Nós somos uma empresa especializada em monitoramento socioambiental. A gente presta serviço para quase 25 empresas frigoríficas e exportadoras de boi vivo que são signatários do TAC da carne ou de qualquer outro acordo legal. E eu também sou pecuarista, então eu consigo visualizar a cadeia e o processo de regularização das propriedades rurais relacionadas à pecuária sob dois lados. Então, de um lado, eu estou nesse negócio de TAC da carne, prestando serviço para a indústria desde o início. A gente começou na época do primeiro acordo, que foi o acordo do Greenpeace, quando as grandes indústrias frigoríficas se prontificaram e assinaram um acordo público de legalização da cadeia de fornecimento de matéria-prima, e depois, em seguida, o próprio TAC da carne, quando o Ministério Público Federal, no Pará, chamou as principais indústrias para assinarem um acordo legal. Tem alguns aspectos interessantes com relação à questão do desmatamento e do controle, que vem a partir do TAC. O trabalho do Ministério Público Federal, o doutor Daniel era procurador no Pará na época, quando houve o primeiro acordo legal, ele chamou a indústria e, de certa forma, ele startou essa questão da responsabilidade socioambiental. Então, eu acho que um grande ganho para o desenvolvimento do procedimento e para o desenvolvimento da diminuição do desmatamento na cadeia da pecuária a partir desses acordos foi da iniciativa do Ministério Público. Então, a gente sabe que depois dessa iniciativa, a partir do ano de 2009, foi que o mercado brasileiro e o mercado internacional começou a olhar para a pecuária brasileira e para a agropecuária brasileira como um todo e cobrar desta agropecuária brasileira a questão da legalidade socioambiental na cadeia de fornecimento de matéria-prima. A partir daí vieram outras questões relacionadas, né? A gente, como o doutor Daniel falou, houve um grande avanço, diminuição muito forte no desmatamento. Como produtor rural, a gente sentiu lá no campo a pressão da legislação, então a gente tem que colocar que o primeiro acordo veio até antes do atual Código Florestal, né? Os primeiros acordos foram assinados em 2009, o Código Florestal veio em 2012, mas a partir do momento que a legislação ambiental brasileira foi colocada, a partir do Código, começou a pressão sobre a cadeia de produção, né? Então, sobre essa pressão, a gente precisa colocar algumas questões que, no meu ponto de vista, são relevantes, né? A primeira questão foi os procedimentos de monitoramento e a cobrança, como o doutor Daniel falou, da pressão em cima de algumas indústrias. Então, a gente sabe que, num primeiro momento, o acordo do Greenpeace foram com as cinco principais indústrias brasileiras, e depois o Ministério Público chamou mais algumas, né? E infelizmente, por uma série de motivos, esse acordo não foi expandido a toda a indústria. Então, essa questão do produtor rural, a gente precisa separar também, eu vou pedir até uma pausa aqui no meu raciocínio, para a gente separar o seguinte: nós temos o produtor rural legal, aquele que busca legalização, que se busca se manter na legalidade e consegue. Nós temos o produtor rural que, no decorrer da atividade, ele praticou algum ilícito ambiental, que pode ter sido um pequeno desmatamento, uma queimada de vizinho, ou o próprio tratorista dele limpou um pedaço de juquira, como a gente diz aqui no norte, na propriedade, e a partir daí ele infringiu uma regra ambiental e teve um polígono de desmatamento sobreposto à propriedade, indicado pelo INPE. E nós temos a figura do grileiro, do desmatador ilegal, que o principal negócio da atividade dele não é agropecuária, o principal negócio é a especulação imobiliária, né? E esse empreendedor ilegal, ele tem como atividade financeira a compra de floresta a preço irrisório, o desmatamento dessa floresta e a venda dessas áreas no futuro para alguma pessoa, alguma empresa ou algum grupo que acha que vai conseguir produzir ali
alguma coisa que vai ser facilmente comercializada. Então, a gente precisa separar isso. Com relação aos produtores rurais, né, a gente precisa falar de produtor rural, que é a questão dos desmatadores ilegais e dos grileiros, questão de polícia, isso não é questão de meio ambiente. Então, nós vamos tratar aqui dos produtores rurais. Então, os produtores rurais, de fato, eles sentiram a pressão. A gente começou a perceber que dentro da própria cadeia começou a ocorrer a pressão por descumprimento dos acordos. Então, existe uma tensão hoje. Nós estamos falando de 10 anos de relatório de desmatamento sobrepostos, de uma dificuldade muito grande de regularização dessas propriedades, né? Mesmo que o Código Florestal posto em 2012 e a normatização histórica a partir dos decretos estaduais, na região amazônica houve poucos avanços das secretarias estaduais de meio ambiente com relação à legalização das propriedades, principalmente das propriedades que apresentavam algum tipo de ilícito ambiental. Então, a dificuldade de regularização muito grande, e um problema cumulativo, né, que começou a se acumular a partir de 22 de julho de 2008, ainda hoje persiste, né, nós estamos falando de um aumento de desmatamento do último ano, e pouca ação das secretarias estaduais no sentido de regularizar as fazendas de produtores rurais, porque o grileiro matador ele não tem e não vai ter interesse em regularizar suas propriedades, né, até porque esta regularização parte do princípio de que as áreas desmatadas ilegalmente elas terão que ser isoladas e a floresta deverá ser recomposta, então não faz parte do negócio, né, de grilagem, desmatamento e venda dessas áreas para produção, e o produtor rural passou a ter muita dificuldade em regularizar. Então, a indústria, aquela indústria que se propôs a adotar os critérios e a criar procedimentos de monitoramento para obtenção de matéria-prima, começou também a ser pressionada. Então, o que eu digo é que, nesses 10 anos, pela falta de possibilidade de regularização ambiental dessas propriedades, todos os elos da cadeia que estão envolvidos no procedimento, eles sofrem, de alguma forma, ou uma pressão por descumprimento, né? Então, todos hoje tentam se manter na legalidade. O resultado dessa tentativa é o próprio resultado das auditorias do TAC, que são apresentadas anualmente pelo Ministério Público Federal, ou então o risco de desabastecimento. E aí a gente coloca essa cadeia como um todo. Então, existe o risco de desabastecimento para aquele produtor rural que, de certa forma, no seu sistema produtivo, ele se propõe a monitorar a entrada de animais indiretos no seu confinamento, no seu sistema produtivo de engorda de animais. A própria indústria sofre a pressão de descumprimento das normas ou de desabastecimento de matéria-prima, principalmente nos momentos de entre-safra, e essa pressão ela vai para o varejo, né? Então, assim, existem problemas crônicos, no meu ponto de vista. O primeiro problema crônico é a questão que nós precisamos diferenciar o mais rápido possível o produtor rural do especulador imobiliário. Isso é uma coisa que acho que todas as associações, todos os produtores rurais de fato, todos aqueles que tratam da questão ambiental no país e que estão preocupados principalmente com os melhores mercados, né? A gente vê que no ano passado foi assinado um acordo entre a União Europeia e o Bloco Mercosul. Esse acordo, a cláusula de barreira do acordo é o cumprimento do Acordo de Paris, e o Acordo de Paris no Brasil, ele está diretamente relacionado à diminuição de emissões na agropecuária. E essas diminuições vêm através de queimadas e através de desmatamento ilegal. Então, nós do bom agronegócio, como produtores rurais, a gente tem muita preocupação e a gente, de fato, nós precisamos ser, de fato, diferenciados daquele grileiro, daquele desmatador ilegal e daquele que avança ilegalmente sobre florestas. Porque isso pode ser que atrapalhe o desenvolvimento do agronegócio brasileiro e do nosso próprio negócio, fazendo com que a gente não consiga comercializar com os melhores mercados mundiais. Outra questão é a questão da inserção de indústrias, de novas indústrias e de novos signatários no TAC. Eu acho que a falta de regularização, a falta da possibilidade de regularização e outras questões relacionadas a essa dificuldade de interação entre as indústrias fez com que muitas, ou a maioria das indústrias, se desviasse da responsabilidade. A gente sabe da dificuldade no Ministério Público Federal de manter a estrutura e de obrigar toda a indústria a cumprir os mesmos compromissos, e isso fez com que os grileiros e até os produtores que não têm possibilidade de regularizar suas propriedades,
tem por onde vender o boi. Então, aquele boi, uma vez, numa reunião, eu falei, já tinha aí 6 ou 7 anos de idade, eu desafiei alguém que achasse um boi com 10 anos de idade que permanecesse no pasto. Né? Isso virou até um título de uma matéria de um blog ambientalista, que é boi clandestino não morde velho. Então, de todos os animais, eu não conheço nenhum boi de 4 ou 5 anos que esteja gordo no pasto e que foi impedido de comercializar por qualquer acordo ou por qualquer critério. Né? De alguma forma, a gente chegou ou no mercado internacional de animais vivos ou na mesa de algum consumidor. Outra questão relacionada que dificulta muito é a própria burocracia dos órgãos. Né? Então, o produtor rural que porventura teve algum problema ou que se dispôs a regularizar esse problema, ele não consegue avançar nesses procedimentos. E nós temos que pensar, a gente ontem fez algumas buscas e algumas pesquisas de geotecnologia lá no escritório, até para trazer dados aqui para lá. Nós investigamos um banco de cards de 630 mil polígonos de propriedade na Amazônia Legal, e nós chegamos à conclusão que existem mais ou menos 25% com sobreposição de polígonos de prosa. Então, mais ou menos 25% de 630 mil CAR na Amazônia estão sobrepostos com desmatamento, ou pelo menos com indicativo de desmatamento. Lógico que tem os falsos positivos, tem os desmatamentos autorizados e tal. Desse total, é importante observar que quando você visualiza o desmatamento, você tem que 1/3 do desmatamento da Amazônia ele está dentro dos projetos de assentamento do INCRA. Você liga lá as geometrias dos projetos de assentamento e você observa que o desmatamento e a indicação de desmatamento pelo PROD do INPE, ele se concentra em mais ou menos 1/3 do total nos projetos de assentamento do INCRA. E outro dado interessante, de um filtro que nós fizemos para o estado do Pará, de um trabalho paralelo que nós estamos desenvolvendo, que 85% dos polígonos de PRODES, eles sobrepõem propriedades de até 500 hectares. Né? Então, nós temos aí o pequeno e médio produtor como o principal causador, o principal envolvido nessa questão de ilegalidade, nessa questão de desmatamento ilegal. Então, quando você coloca que o principal desmatador, o principal agente, ou o principal bloqueado no procedimento, ele não tem possibilidade administrativa, legal, financeira, quer dizer, não existe uma metodologia, um sistema viável para trazer a legalidade para esse pequeno e médio produtor, você coloca toda a cadeia em risco, quando, por exemplo, você levanta a questão do indireto, que eu acho que é uma questão relevante, todo mundo fala o tempo inteiro e todos nós sabemos que, de certa forma, o desmatamento migra para as propriedades que fornecem animais indiretamente para fazendas de cria, só que eu penso que nós temos um caminho ainda para avançar em cima do monitoramento direto, como é o caso, por exemplo, de engajar novas empresas e trazer outras empresas para o acordo. Né? Eu acho que o caminho do avanço da metodologia e de aplicação de critérios de monitoramento na cadeia da pecuária na Amazônia hoje, ele deve envolver algumas etapas, e eu acho que uma das principais etapas, e pensa ainda que essa principal etapa tem que andar paralela a outra questão, é o engajamento de todas as indústrias frigoríficas e de todos os consumidores de boi gordo. A gente tem que ter uma condição de igualdade na questão de obtenção de matéria-prima, porque senão você pressiona a indústria que está legal, a indústria que assina TAC, que é a indústria que entrega relatório para o Ministério Público, sempre a pressão vem em cima dessa indústria, inclusive a própria pressão pelo controle dos indiretos, né, e deixando outras indústrias que muitas vezes o volume de abate, o volume de comercialização é equivalente a essa maior indústria, sem qualquer obrigação. Paralelamente a isso, e para avançar com essa questão do engajamento de novas indústrias, a gente tem que colocar a possibilidade de regularizar os produtores, porque senão você gera um caos na cadeia de produção. Né? A gente tem que pensar que o negócio meio ambiente, para hoje, no Brasil e no mundo, ele é um negócio extremamente relevante na questão de captação de recursos, na questão de captação de investimentos, até na questão de empréstimos bancários para os próprios produtores rurais, mas o empreendimento industrial, o empreendimento produção, ele precisa continuar funcionando, porque senão não existe sustentabilidade quando a gente não deixa, quando a gente para de abordar a questão econômica.
Então, a gente precisa manter esses empreendimentos funcionando, a gente precisa manter essas cadeias funcionando, e além de dar pressão, ou além de tentar trazer outras indústrias, ou todas as indústrias, para o cumprimento de protocolos e o cumprimento de legalidade socioambiental, a gente precisa dar ao produtor rural uma condição viável, uma condição rápida para que ele se legalize e que ele volte para o mercado formal. A gente tem que pensar o produtor rural como um cidadão brasileiro que tem como principal atividade a produção rural, que ele precisa daquilo para sustentar sua família, para pagar seus funcionários, para tocar sua vida também, e quando ele está em possibilidade de regularizar uma questão ambiental na propriedade, muitas vezes um pequeno ilícito ambiental, um PROS de 7 hectares, por exemplo, sobreposto à sua propriedade, ele está em possibilidade de tocar sua vida normalmente. Então, a gente precisa pensar nessas duas questões paralelamente, atuar sobre essas duas questões, para a gente já poder avançar o mais rápido possível com esses compromissos. Outra questão importante é a participação do mercado consumidor. A gente da cadeia produtiva já entendeu que ninguém vai pagar por legalidade. O que eu falo, às vezes, é que ninguém vai pagar motoqueiro para usar capacete, ninguém vai pagar motorista para usar cinto de segurança, porque isso é lei. Então, não precisa ninguém pagar para ninguém cumprir legislação ambiental. Eu acho que quem tiver, quem achar que tem problema quanto ao cumprimento da legislação ambiental, ele tem que trabalhar para criar bancada no Congresso Nacional para tentar, de alguma forma, alterar algum dispositivo legal. Antes disso, o que tem que fazer é a lei ambiental brasileira, e essa lei tem que ser aplicada tanto pela indústria quanto pelo consumidor e pelo varejo também. Então, uma coisa importante é a gente fazer com que esses protocolos e esses critérios cheguem ao consumidor. Aquele que consome a carne, aquele que consome o couro, aquele que consome o produto da pecuária ou o produto da agropecuária como um todo. E a participação do mercado é muito importante, a participação do varejo é muito importante. O que tem discutido e o que eu penso com relação a isso é que o varejo deveria, ou o mercado deveria, adotar os procedimentos na ordem que o doutor Daniel falou, como critério de desempate. Então, se você está comprando dianteiro, carne de dianteiro, e a carne de dianteiro e o preço, a opção de preço é por R$20 o quilo, que a assinatura de um TAC com o Ministério Público Federal seja um critério de desempate. Um segundo critério de desempate pode ser a apresentação do relatório de auditoria no final do ano corrente. E um terceiro critério de desempate poderia ser a nota do compliance de auditoria que é publicado no site da Justiça Brasileira todos os anos, a partir da entrega desses relatórios e da análise desses dados. Então, eu acho que essa participação, essa comunicação do mercado é muito importante. O ano passado, no final do ano, um grande varejista brasileiro comunicou aos fornecedores que eles deveriam simplesmente ter contrato ou ter contato com a empresa de geomonitoramento. Esse movimento desse grande varejista fez com que eu ficasse quase 15 dias atendendo telefonema de frigoríficos de Minas Gerais, frigoríficos do estado de São Paulo, frigoríficos da Amazônia, com relação a como que seria o procedimento de contratação e de início dos trabalhos de monitoramento. Então, você vê que um simples movimento de um varejista, de um grupo varejista, o impacto que pode causar na cadeia de fornecimento e na cadeia de produção de carne da indústria brasileira e no agronegócio brasileiro. Se todos eles divulgassem ao mesmo tempo que a assinatura de um TAC fosse critério de desempate na compra de dianteiro, que o segundo critério de desempate fosse a apresentação, a responsabilidade de apresentar o relatório de auditoria para o Ministério Público Federal, e que o terceiro critério de desempate fosse a nota do compliance ambiental ao final da auditoria, eu acho que mudaria a história da pecuária, Eu acho que essa força que a justiça brasileira fez e que continua fazendo no desenvolvimento de uma pecuária mais limpa, mais legal, e até contribuindo para a imagem do agronegócio brasileiro, poderia fazer com que isso chegasse ao consumidor final de forma mais fácil e mais rápida, Eu, como produtor rural, eu acredito que nós precisamos nos separar do bandido. Eu acho que não é confortável para nenhum produtor, mesmo que ele tenha algum problema que ainda não tenha conseguido resolver, por falta de atuação, por falta de estrutura de órgão público, continuar misturado em mais de desmatador, especulador imobiliário. Eu acho que é hora, de fato, dos produtores rurais, a partir das associações, que muitas vezes a gente observa no mercado hoje que essas associações têm trabalhado muito com nota,
Então, vamos fazer uma nota, tem a nota da CNA, tem a nota de não sei quem, tem a nota de não sei quem, ratificando a importância da legalidade das cadeias produtivas brasileiras, e eu acho que a pressão do mercado ela vem para melhorar essa questão. Acho que, além da nota, precisa que essas associações e essas entidades, que elas, de fato, passem a orientar seus produtores, seus filiados, da importância do cumprimento da legislação, né? Isso precisa chegar ao produtor. Na Amazônia é importante essa chegada ao produtor, porque nós temos uma massa de produtor que, de modo geral, eles são remanescentes dos garimpos, né? Então, você tem ex-garimpeiros, você tem ex-madeireiros, você tem ex-ocupantes, você tem ex-desmatadores, né? Pessoas desvalidas que vieram do Nordeste brasileiro para a Amazônia na década de 90, para fazer desmatamento mesmo. A gente sabe que o trem da Vale do Rio Doce, lá em Marabá, trazia pessoas do Nordeste, do Maranhão, para o Pará, para serem empregados ou para serem colocados para desmatar a floresta naquela época, e hoje são essas pessoas que são a grande maioria dos produtores rurais. Então, a gente sente que aquelas pessoas elas não têm conhecimento nem acesso à informação suficiente para saberem das limitações legais, da importância da preservação ambiental, da importância de produzir um bezerro, muitas vezes, que vá servir para uma fazenda, que tem algum tipo de pegada, algum tipo de compliance ambiental. Então, esse trabalho de informação junto ao pequeno produtor, ou a esse produtor que tem pouca informação, é muito importante. Eu acho que isso é um papel interessante para ser colocado nas agendas dessas associações representativas, para levar informação para esse produtor. Para terminar, eu penso que a gente precisa, o mais rápido possível, desenvolver mecanismos para legalizar os produtores rurais. Eu penso que você avançar em qualquer projeto ou em qualquer direção hoje na pecuária, pressionando a indústria, principalmente aquela que já está no TAC. A indústria que está no TAC é a indústria que dá a cara, né? O Márcio está aqui, o Márcio é JBS, eu acho que ele é o mais pressionado. Então, ele tem um sistema de monitoramento, ele trabalha com monitoramento, ele presta conta para o mercado, ele apresenta os relatórios de auditoria todo ano, e ele é o mais pressionado, ele que é pressionado para implantar procedimento indireto e tal, e tal. E eu penso que a gente tem que mudar um pouco essa pressão. Eu acho que a questão do Ministério Público Federal de permitir lá um certo percentual de suprimento das auditorias, ele é totalmente louvável e totalmente aplicado nessa cadeia, que ainda nós temos mais de 50% ou 60% das indústrias que ainda continuam correndo da responsabilidade, né? E eu penso que o primeiro, a gente precisa escalonar esse trabalho, a partir do protocolo unificado, que o Imaflora se propôs a fazer, para as empresas de geotecnologia, é muito importante a gente saber o que aplicar, o que é a legislação, o que é o critério, né, o que nós vamos aplicar com relação ao critério de desmatamento, embargo, bioambiental, sobreposição com unidade de conservação em terra indígena, CPF na lista de trabalho de condição análisis. Então, esses são os critérios. Depois, as regras técnicas de aplicação de cada um desses critérios. É muito importante para nós, como indústria de geotecnologia, saber isso e ter isso claro e posto à mesa, né? Mas, por outro lado, também, a gente precisa de contribuir nessa questão, desculpa, de buscar meios para a gente trazer a legalidade para a cadeia. Porque a gente sabe, a gente que está na ponta e fazendo esse monitoramento, a gente sabe a dificuldade da indústria na busca pela matéria-prima que serve para cumprimento do TAC. Né? Vocês têm que pensar, quem não consegue entender isso assim, como que funciona isso, é o caso da indústria ter uma boiada que cumpre a escala de um dia, vamos dizer que uma determinada planta frigorífica abata 500 animais em um dia, ela tem esses 500 animais a 50 quilômetros em uma propriedade, essa propriedade ela é bloqueada no momento do monitoramento, e ela precisa buscar esses 500 animais para que ela não fique obsoleta durante aquele dia a 500 quilômetros. Então, ela precisa fazer esse movimento para se manter no TAC, para manter seus compromissos socioambientais. E a indústria vizinha, né, do outro lado da pista, né, ela não tem compromisso nenhum, ela vai lá e compra esses animais e coloca para dentro. Então, você observa um crescente ganho em lucratividade mesmo, daquela indústria que não tem compromisso e que se mantém fora desses procedimentos, né? É muito fácil visualizar isso. Simplesmente a indústria que está na linha, ela tem que dar satisfação, ela tem que pagar empresa de geotecnologia, ela precisa encarecer o custo de frete de obtenção de matéria-prima, isso é evidente,
ela precisa pagar pelo relatório de auditoria e fazer a publicação disso. A outra indústria está do outro lado da pista e ela não faz nada disso. Então, um detalhe com relação a isso que eu tenho dito é que nós temos duas vertentes para cumprimento dessas obrigações. A primeira vertente é a vertente de quem empurra, que é a Justiça Brasileira, o Ministério Público Federal, o IBAMA, que chega e fala, o caminho é esse, a legislação está aqui, aponta a indústria para aquele caminho legal no rumo de cumprimento de todos esses critérios de toda a legislação brasileira. E a segunda vertente é quem puxa. Então, a gente precisa que o mercado, o consumidor, valorize quem está, de fato, fazendo isso por uma série de motivos, né? Eu acho que a questão da responsabilidade, do engrandecimento da economia, da imagem do agronegócio brasileiro, da preservação ambiental, da diminuição de emissão de gases de efeito estufa, da contribuição para a melhoria da condição ambiental mundial, e etc, etc, etc. Então, a gente espera que seja, igual o doutor Daniel fazer, a gente precisa, de fato, de um grande pacto, né, em prol do desenvolvimento da pecuária, mas nós podemos ir até mais longe, do desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Outro dia eu fui consultado e alguém me falou assim, esse negócio é muito trágico, né? A gente precisa, principalmente o agronegócio da Amazônia. E uma coisa que a gente precisa lembrar nisso tudo é que o agronegócio da Amazônia está colocado, né? A Amazônia, ela hoje sobrevive de agronegócio. A principal atividade econômica na Amazônia é agronegócio. E nós temos mais de 30 milhões de brasileiros que moram na Amazônia e, de certa forma, dependem do agronegócio para sobreviver, e ninguém no mundo tem onde colocar esses 30 milhões de brasileiros, né? Eles hoje só cabem na Amazônia. E o que nós precisamos passar para o mercado brasileiro e para o mercado mundial é que o povo precisa comprar produto agropecuário da Amazônia. E esse produto agropecuário precisa só estar de acordo com a legislação brasileira. Não precisa nada mais do que isso. A partir do momento que a população e os bons mercados, varejistas nacionais e internacionais, colocarem os critérios que o Ministério Público Federal define nos TACs na mesa para negociar os produtos da Amazônia, com certeza eles vão estar contribuindo para a preservação ambiental indiretamente. A partir do momento que eles não aceitarem o produto amazônico produzido fora das questões socioambientais da legislação brasileira, eles vão estar negando o produto que é de origem de desmatamento ilegal. Eles vão estar negando o produto que foi produzido dentro de área indígena e de unidades de conservação. Então, o que o mercado precisa, o que o mundo precisa hoje, é comprar produtos da Amazônia de empresas e produtores que estão dispostos a cumprir a legislação brasileira. Porque a legislação brasileira, como todo mundo sabe, é a legislação ambiental mais rígida do mundo, que traz, de fato, benefício ambiental. Só para terminar, o estado do Pará tem quase 70% da área territorial, um estado gigante, e tem quase 70% de sua área territorial legalmente preservada, ocupada em terras indígenas e unidades de conservação. Então, assim, vamos buscar o mercado, né? Vamos falar para o mercado. Vamos procurar adquirir produtos e vamos procurar valorizar quem está na Amazônia, quem contribui para a produção sustentável e legal da Amazônia, que vocês está diretamente contribuindo com o ganho ambiental e com a preservação ambiental brasileira e da Amazônia. Tá? Muito obrigado a todos. Estou à disposição. Jordão, muito obrigado. Eu tive um problema técnico justamente na transição da palavra do Daniel para você, e era curioso que eu ia falar justamente sobre a importância da tecnologia, que o Daniel trouxe tão bem, né, colocando que a gente vai saber se a gente está indo bem ou se a gente está indo mal por conta da tecnologia, por conta dos resultados que a gente vai obter nos índices de desmatamento. E aí eu ia passar a bola para você, e a tecnologia acabou me derrubando por aqui. Mas ótimo, muito obrigado pela tua fala, e com certeza a gente vai explorar um pouco mais tudo que você trouxe. Eu queria, então, rapidamente já passar a palavra para o Márcio Napo, que é diretor de sustentabilidade da JBS no Brasil. Ele possui uma sólida experiência profissional na indústria de alimentos e agronegócio, com foco no desenvolvimento de gestão de estratégias de sustentabilidade corporativa, cadeias de fornecimento sustentáveis, certificação socioambiental de commodities agrícolas, gestão de riscos nas questões socioambientais, diálogo e engajamento com stakeholders.
ele é graduado pela USP em Economia e mestre em Economia pela FGV. Márcio, por favor, a palavra é sua. Bom dia ao Jordan, bom dia ao doutor Daniel, bom dia ao Lisandro. Eu acho que as falas que me antecederam me ajudam bastante, né? O doutor Daniel fez aí uma excelente explanação sobre os últimos 10 anos, né? Sobre as perspectivas aí dos acordos, né? Da implementação de maneira efetiva. O Jordan também fez uma fala bastante interessante, né? Do ponto de vista, principalmente, de quem tem que operar no dia a dia, esse tipo de análise dos fornecedores. E eu acho que cabe a mim trazer um pouco aí, né, a visão dos negócios, a visão das empresas, né, a gente fala enquanto JBS, mas eu acho que, como eu falei, essa fala, ela pode ser aplicada a todo mundo hoje que tem trabalhado de maneira útil, para que a gente possa limpar as nossas cadeias de fornecimento, né, e garantir que os nossos fornecedores de gado não estão associados, né, a crimes ambientais, a questões trabalhistas, né, tudo isso que a gente pôr em contexto por que tanta discussão em cima da questão do desmatamento, né? Vale dizer que, nesses últimos 10 anos, a preocupação que os nossos produtos estejam ligados ao desmatamento é uma preocupação crescente de parte significativa dos nossos clientes, e aí eu acho que vale ter atenção, né? E as pessoas sempre acham que essa é uma demanda que vem dos mercados externos, isso é verdade, né? Principalmente os mercados mais sofisticados, né? Europa e Estados Unidos têm uma preocupação muito grande, né? Com a origem da matéria-prima e com a questão do desmatamento. Mas é importante também frisar que nos últimos anos essa demanda por uma cadeia de fornecimento sem desmatamento tem se tornado uma preocupação muito grande também de players importantes atuando no mercado doméstico, no mercado brasileiro. Então a gente tem hoje grandes redes de supermercado, grandes redes de restaurante, fast food, que tem, né, o critério ali, né, de desmatamento ilegal zero, ou mesmo de desmatamento zero, de outros critérios socioambientais, que devem ser seguidos pela indústria de carne, para que a gente possa fazer negócio com eles. Então, acho que um primeiro ponto que é importante destacar é isso, né, a questão dos desmatamentos, ela é uma questão importante para todos os mercados, não só de maneira cada vez mais crescente, mais acentuada para o mercado doméstico, para o mercado brasileiro. E eu acho que, assim, tem uma segunda onda, né, principalmente desde o segundo semestre do ano passado, que é uma preocupação crescente também por parte dos grandes investidores, do mercado internacional, dos grandes bancos, né, que na nomenclatura, né, na linguagem desse pessoal de finanças, eles chamam isso de avaliações ESG, né, de Environmental, Social and Governance. Então, hoje, uma preocupação em avaliar, né, do ponto de vista dos investidores, quando eles estão comprando ação de uma empresa, ou eventualmente emprestando dinheiro para algum tipo de projeto, se essa empresa toma todos os cuidados no sentido, né, de questões ambientais, de questões sociais / trabalhista, e também nas questões de governança, né, da própria estrutura de uma empresa. Já visto que, alguns meses atrás, o fundo BlackRock, considerado o maior fundo de investimento do planeta, né, veio a público, né, uma nota deixando claro que, de agora em diante, as questões de sustentabilidade, as questões ligadas a mudanças climáticas, principalmente, vão estar no centro da tomada de decisão de investimentos desse grande fundo de investimento, né, que acaba colocando tendência para todo o mercado de investimentos, né. E eu sempre coloco que isso é extremamente importante, às vezes pouco observado, questão dos investidores, porque quando a gente fala, né, de clientes com protocolos e exigências, né, bastante rígidas com relação à sustentabilidade, ainda que seja importante, né, a demanda desses clientes, eles fazem parte de uma parte do negócio das empresas. Quando a gente está falando de investidores, eu acho que a gente subiu, né, um degrau nessa discussão, porque o investidor, ele olha, na verdade, a ação de uma companhia, ele olha a ação dessa companhia, ele olha a empresa como um todo. Então, na verdade, se a gente não conseguir avançar nessa discussão, né, de endereçamento das questões de mudanças climáticas, da questão de desmatamento, da questão de segurança alimentar, que vai ganhar uma importância brutal daqui para frente,
da pandemia, do coronavírus, a gente pode ter aí um risco, né, de desinvestimento nas grandes empresas de agronegócio do país, né, e sem capital, né, fica muito difícil, né, da gente tocar os processos, tocar o negócio, né, e continuar nessa toada, né, de avanço do setor do agronegócio, né, que, como todo mundo sabe, né, é um dos poucos setores da economia brasileira, né, que se mantém ativo, né, e até com algum percentual de crescimento, né, como foi colocado pela imprensa nessa semana. Então, como eu falei, eu acho que trazendo um pouco aí da perspectiva disso daí, a questão de desmatamento / mudanças climáticas, né, que é o guarda-chuva por onde essa discussão aí acontece, ele tende só a crescer daqui para frente. Como eu coloquei, eu acho que a questão da pandemia, do coronavírus, ele vai puxar as questões de segurança alimentar, mas vai vendo que é extremamente importante, que é a questão de rastreabilidade da matéria-prima, de rastreabilidade dos produtos em si. Ou seja, cada vez mais as pessoas querem saber não só como um determinado produto é produzido e o que, enfim, os ingredientes que estão ali, né, mas também querem saber, né, a origem da matéria-prima, ou seja, da onde veio aquilo que eu estou comendo, que eu estou colocando no meu prato, né, no dia a dia. No caso da indústria de carnes, isso aí bate efetivamente, né, na questão ali da origem, né, da matéria-prima, da origem do gado, principalmente, no Brasil, e as pessoas querem saber se esse ponto zero da nossa cadeia de valor, né, alimento, né, se essas fazendas têm conformidade ambiental, se essas fazendas seguem as regras trabalhistas brasileiras, se essas fazendas têm boas regras sanitárias e de segurança alimentar, né, se essas fazendas também, um assunto extremamente importante, seguem, né, boas práticas de bem-estar animal. Então, é um conjunto de demandas que a sociedade, os consumidores, os mercados colocam hoje, né, e que puxam a indústria de carnes, né, brasileira, né, para acelerar os seus processos de profissionalização, né. Acho que é importante a gente colocar também aí em perspectiva, né, a questão da pecuária brasileira, né. A gente vai debater, né, na próxima 1 hora ali a questão da conformidade legal, principalmente ambiental dessas cadeias, particularmente a questão do desmatamento, mas é importante que a brasileira tem feito nos últimos anos, né, que a gente tem notado de maneira muito clara o que a gente chama, né, no nosso setor aí, de uma intensificação da pecuária. Na prática, isso quer dizer o quê? Produzir mais arroba de carne, né, a produtividade na pecuária, ele é provavelmente o elemento central dentro de uma discussão, né, de redução do desmatamento associado à pecuária, né, porque a gente colocou muito bem, né, tem uma parte importante, muito significativa do processo de desmatamento, que está ligado ao roubo de terras públicas. Eu acho que esse é o D0, né, é o primeiro momento desse processo de ocupação ali da floresta, né, e depois tem vários desdobramentos em cima disso, mas basicamente o movimento de especulação com trigo, né, depois que uma pessoa foi lá e retirou a floresta, né, a maior parte das vezes usando fogo, se ele simplesmente deixar aquela floresta, ainda que queimada ali, por força da natureza, essa floresta volta, né, ali, principalmente a região norte, né, você tem um banco de sementes ali no solo, essa floresta vai voltar, e vai voltar rapidamente. Para evitar que essa floresta volte, você tem que cobrir aquela área com uma outra atividade, né, com uma outra cultura, e basicamente isso tem sido feito com pastagem. Então, como sempre eu costumo dizer, nem toda floresta virou pastagem vira pecuária, né? A maior parte dessa pastagem hoje associada à grilagem de terra, com uma baixíssima produtividade, muito poucas cabeças de gado em cima dela, fica até, na minha concepção, pelo menos, difícil de dizer que aquilo lá é pecuária, que aquele né, ambiental está associado, de fato, aí à produção de gado, né? Aquilo lá muito mais na maior parte das vezes, uma cortina de fumaça, né, para encobrir esse processo, né, de ocupação ilegal, aí, principalmente em terras públicas, terras devolutas, terras indígenas, unidades de conservação ambiental. Né, o lado aí do agro legal, do agro que produz de maneira correta, como eu estava falando, a gente vem acompanhando aí nos últimos 10 anos um aumento muito grande, né, da produtividade. E como que a gente mede isso no frigorífico, né, para dar um pouco mais de objetividade para essa questão? A gente tem notado que cada vez mais a gente tem recebido animais, né, com um peso maior, né, então um indicativo de que o Brasil está produzindo cada vez animais com
com peso de carcaça maior, ou seja, animais mais pesados, isso é um indicativo muito claro de que está havendo investimento no campo, em tecnologia, em melhoria genética, em aumento da lotação, que é a quantidade de cabeças de gado que você põe por hectare. Tudo isso leva você a primeiro produzir um animal mais pesado para entregar ali para os frigoríficos, e ao mesmo tempo, né, concomitantemente a isso, a gente vê também a redução da idade. Então, cada vez mais os pecuaristas estão entregando, né, para a indústria de carne, animais mais jovens e mais pesados. E você só consegue fazer isso investindo em tecnologia, melhorando a atividade nas fazendas. E quem está fazendo isso em cima da mesma área, né, na grande maior parte das vezes. Né? O tratamento também vem, né, por uma pecuária extremamente extensiva, de baixa tecnologia, que quando esgota aquela área de pastagem, ou seja, totalmente degradada, o pecuarista, obrigatoriamente, para continuar o seu negócio, ele abre uma nova área, se aproveitando daquela fertilidade que existe naquele solo recém-desmatado, para expandir a área de pastagem e, né, continuar o seu negócio. Então, eu acho que essa é uma tendência que a gente tem notado e que tem que ser acompanhada, né, dessa intensificação, profissionalização da pecuária brasileira, e que esse é um elemento central, a concepção, que vai ajudar muito aí nos próximos anos na redução do desmatamento, né? Profissionalização também quer dizer fazendas regularizadas, quer dizer também que quando o pecuarista faz investimentos sobre a terra, ele naturalmente, né, como qualquer um, se torna também mais consciente, né, de não ter uma não conformidade ambiental, de não ter, né, algum tipo de problema com órgãos de fiscalização, né, porque ele vai poder estar fazendo, se por exemplo, né, ele tiver um embargo, o nome da fazenda dele para a lista de áreas embargadas de IBAMA, e a partir daí hoje, como o doutor Daniel colocou, um número grande, cada vez maior de frigoríficos, vai deixar de comprar, né, gado, matéria-prima dessa fazenda, e ele vai morrer ali, né, com esse investimento. Então, essa perspectiva é extremamente importante, ela vem de encontro, né, a esse processo todo aí que a gente vem trabalhando, né, de mãos dadas, de maneira dentro do setor e com o Ministério Público, para que a gente possa regularizar o setor. Do ponto de vista da JBS, né, como foi colocado, a gente vem, né, desde 2009, dos primeiros acordos da pecuária, então há mais de 10 anos a JBS vem monitorando a sua cadeia de fornecimento, bloqueando para a compra de gado, a gente tem 5 critérios, né, que a gente avalia, né, que a gente utiliza para selecionar os nossos fornecedores. A gente não compra de fazendas envolvidas com desmatamento, né, a gente não compra de fazendas qualquer tipo de sobreposição com terras indígenas e unidades de conservação ambiental. A gente também não se relaciona comercialmente com fazendas que estão fazendas que constem na lista suja, né, publicada aí pelo Ministério do Trabalho, né, de casos, né, de trabalhos análogos à escravidão. Então, todo dia a gente revisita nosso cadastro de fornecedores, a JBS, falando, né, da Amazônia Legal, né, que é a área geográfica abrangida aí pelas estratégias dos TACs do Ministério Público, ela tem mais de 50 mil fornecedores de gado, e a gente, o fio e a missão de todo dia tá reanalisando essas 50 mil fazendas que potencialmente nos fornecem gado, matéria-prima, e avaliando, né, se essas fazendas estão aptas, né, ou estão em conformidade com os 5 critérios para compra de gado. Todo dia a gente precisa reavaliar as fazendas, porque todo dia a gente vai ao mercado comprar matéria-prima entre 30 a 35 mil cabeças de gado, né, um pouco, a indústria de carne é um pouco diferente da indústria de grãos ou outras indústrias, né, que compram toda a matéria-prima que precisa por ano num determinado período, né, a soja, por exemplo, em 3 meses, basicamente, ela compra e recebe, né, ou principalmente ela recebe toda a matéria-prima, vai processar, né, para produzir farelo, óleo de soja, ou exportar nos próximos 9 meses, mas no caso da indústria de carnes, né, na carne bovina, isso é muito mais desafiador, porque a gente não pode estocar matéria-prima viva, né, eu não posso ter milhões de cabeças de gado ali no meu estoque, do lado do frigorífico, né, e fazer o uso dessa matéria-prima ao longo do ano. Todo dia a gente vai ao mercado, em busca da matéria-prima, o que nos obriga a todo dia revisitar esse cadastro de fornecedores, reavaliar as fazendas, né, e bloquear aquelas
fazendas que não estão conformes, de modo a evitar, né, era muito segura que a empresa faça qualquer tipo de compra de gado de fazendas irregulares que estão ferindo, né, principalmente ali os requisitos, né, dos termos de ajuste de conduta, dos TACs, né, do Ministério Público. Mas ao longo desses 10 anos, né, com todos os avanços que a gente fez em termos de análise das fazendas, monitoramento, uso de novas tecnologias, né, de imagens de satélite, e a gente bloqueou milhares, infelizmente, milhares de fazendas por algum tipo de problema ambiental, a gente, ao mesmo tempo, como foi colocado anteriormente aqui também, o avanço do desmatamento no Brasil, né? Então, seguindo um pouco aquele ditado que o mandorinha só não faz verão, cada vez mais ficou claro para a JBS que a gente precisava se engajar com o resto da indústria, com outros stakeholders importantes, né? Para que a gente pudesse, como eu falo, só subir a régua para a JBS nessa questão do monitoramento, mas principalmente esticar essa régua para o resto da indústria. Porque como o Jordan bem conhece, estou enganado, o que acontece hoje? Infelizmente, eu bloqueio um fornecedor irregular, né, que está com desmatamento, que está na lista do IBAMA, e até bem pouco tempo atrás era muito fácil para esse fornecedor atravessar a rua, o Jordan colocou isso da mesma maneira, né, do outro lado da estrada, como ele disse, ou atravessando a rua ali, e encontrar um outro frigorífico, né, que estaria disposto a comprar essa matéria-prima sem levar em conta nenhum critério socioambiental. E prejudicial para o nosso negócio, né, porque no primeiro momento eu perco um fornecedor numa indústria que depende muito de matéria-prima, né, eu costumo falar, a indústria de carnes, ela tem uma singularidade, que é uma indústria de desmonte, né, a gente tem uma única matéria-prima que a gente desmonta e cria produtos, enquanto as outras empresas, né, as outras indústrias, na verdade, tem várias matérias-primas que juntam para formar um produto só. Se eu não tiver essa única matéria-prima, que é crucial no negócio, meu negócio para, né, eu vou ficar ocioso, eu vou, na verdade, incorrer em prejuízo ali da operação. Então, em função de tudo isso, a gente cada vez mais colocou essa meta de tentar trabalhar, né, em conjunto para que a gente pudesse ter uma ação mais setorial, como eu disse, esticar essa régua para o resto aí da indústria, para que todo mundo trabalhasse com os mesmos critérios na hora da compra de gado, para trazer uma isonomia maior, né, uma harmonia maior aí, né, no processo de... Como também para que a gente pudesse induzir um movimento mais forte, né, ali no chão, para a regularização ambiental das fazendas, porque é óbvio que o que a JBS mais quer é ver um número cada vez maior aí dos nossos fornecedores aí, que estão com algum problema, se regularizando, resolvendo seus problemas, reflorestando áreas que foram desmatadas, né, de maneira incorreta no passado, e voltando a ser fornecedor da JBS e de toda a indústria, né, e para isso a gente começou a trabalhar cada vez mais nessa direção, de buscar uma ação conjunta, né, que reunisse todas as indústrias e que, ao mesmo tempo, trouxesse mais efetividade à estratégia dos TACs, né, criada ali a partir do ano de 2009, intensificada no ano de 2013, né, com uma grande extensão, principalmente para outros estados, né, como o estado do Mato Grosso. O programa que a gente está discutindo aqui hoje vem justamente nessa direção, né, na direção de a gente conseguir estabelecer ali critérios uniformes, né, critérios únicos, né, maneiras e regras de como fazer a avaliação dos fornecedores de gado, por um número muito maior de fornecedores, né, não é só o esforço de unificar regras, né, como foi colocado, isso é extremamente importante, porque só a gente sabe como é complexo o dia a dia de analisar, né, milhares de fazendas, né, antes de fazer a compra do gado, a compra da matéria-prima, né, você tem que tomar decisões difíceis, vale dizer, o sistema PRODES, né, o brilhante, fantástico sistema PRODES desenvolvido pelo Brasil, né, pelo INPE, para monitorar o desmatamento da Amazônia, que é talvez a principal base de dados que a gente utiliza no nosso dia a dia, é um sistema que foi desenhado, planejado, né, executado, para monitorar uma área que tem basicamente o mesmo tamanho da Europa Ocidental, bioma Amazônia. Então, não é trivial, não é simples você pegar um macro dado de desmatamento e traduzir isso para o nível de uma fazenda, né? Sem incorrer em erro de não perceber ou não detectar um desmatamento de uma fazenda com desmatamento, e ao mesmo tempo, igualmente, no caso da JBS, a gente toma um cuidado enorme também, né, para não bloquear uma fazenda inocente, né, alguém que ou que tem uma sobreposição de desmatamento na fazenda,
sendo que a maior parte desse desmatamento vem da fazenda vizinha. Então, às vezes, acontece de ter fogo numa fazenda para desmatar, e o fogo avança no legal de uma fazenda ali que é vizinha, e essa fazenda, ela é vítima também desse processo de desmatamento, e a gente tem que entender no dia a dia, de maneira muito rápida e objetiva, né, e distinguir todas essas situações. Mas, como eu estava dizendo, o programa Boi na Linha tem 3 grandes objetivos. O primeiro é construir um protocolo unificado de critérios e regras de monitoramento, né, e que simplificar essas regras do ponto de vista do entendimento, da aplicabilidade, de modo que permita que todo mundo, mesmo frigoríficos de menor porte, possam operar o mesmo nível de qualidade técnica executado por grandes frigoríficos, né, por grandes empresas como a JBS. E ele também tem uma outra função bastante importante, que é, na verdade, trazer um número maior de empresas para esse processo. O segundo objetivo do programa Boi na Linha, né, que está sendo executado, né, posto que o protocolo harmonizado, como já foi colocado, vai passar a vigorar para todas as empresas, né, com TAC assinado a partir de 1º de julho desse ano. O segundo objetivo é também a gente unificar o processo que eu chamo de prestação de contas à sociedade. Os processos de auditoria e de verificação do TAC, que são extremamente importantes, né? Porque é a partir desses resultados que tanto o Ministério Público, quanto principalmente o mercado, vai poder se posicionar em relação à indústria de carne na seleção dos seus fornecedores, né? E o terceiro pilar do programa, né, que está sendo executado de maneira bastante interessante pelo Imaflora, é capacitação tanto das empresas frigoríficas, né, que estão chegando agora em toda essa discussão, na questão do monitoramento, como também das próprias empresas de geomonitoramento, né? A gente tem 3 ou 4 grandes empresas de geomonitoramento, né? Uma delas, a Nice Planet, do Jordão, e outras que estão muito maduras nesse processo, mas esse é um mercado aberto, é um mercado que está em franca expansão e que esse processo do Boi na Linha também vai tornar aí mais simples a entrada de outros players, e quanto mais players tem no mercado, mais sadio é o mercado, melhor é a concorrência, né, os custos caem, e eu acho que isso é sadio e é melhor para todo mundo. No fundo, quando todo esse processo estiver pronto, né, qual que é a nossa ambição, né? O doutor Daniel colocou isso, né, e de fato essa é a visão de futuro de todo esse projeto, é que na medida que todas as empresas tenham um TAC assinado, todas estejam monitorando da mesma maneira, estejam prestando contas, né, das suas compras de gado, do seu monitoramento de fornecedores, utilizando o processo de auditoria também uniforme, também, né, posto de maneira clara e objetiva, e apresentando e publicando esses resultados, né, ainda que seja através do Ministério Público ou no site das empresas, a gente entende que, a partir desse ponto, todo e qualquer supermercado, rede de restaurante, enfim, os nossos clientes lá na ponta vão ter instrumentos e ferramentas, né, muito simples, para os fornecedores, né, escolhendo fornecedores que, de fato, estão tentando fazer a coisa certa, estão tentando trabalhar dentro da legalidade, da legislação brasileira, né, e aqueles outros e fornecedores de gado, né, enfim, esta parte da indústria que fique à margem desse processo de legalização, de prestação de contas, de transparência, né, lembrando de transparência junto à habilidade, né, extremamente importante na discussão dos negócios, né, em nível global, em nível municipal, em nível setorial, né, então é um pouco dessa maneira que a gente vê, né, como eu estava falando. Oi, Márcio, desculpa aqui, mas eu queria pedir para você encerrar sua fala para a gente poder avançar e responder algumas perguntas antes que cheguemos ao final da nossa live. Por favor. E foi já estabelecido pelo menos 2 novos critérios que não existiam até então, para tratar especificamente da triangulação de gado, né? Colocou anteriormente. A gente vai passar também a medir o índice de produtividade das fazendas, e fazendas que extrapolarem 3 cabeças de gado por hectare por ano, né, que foi, vamos dizer, a norma que a gente estabeleceu, né, em conversa com o Ministério Público, uma vez que a produtividade média no Brasil é 1 cabeça de gado por hectare, principalmente na região amazônica, então a gente colocou, na verdade, né, uma gordura em cima desse número médio, justamente como foi colocado, para não penalizar aqueles produtores que são mais eficientes, é isso que a gente espera, produzir cada vez mais uma área cada vez menor,
né? Não sei se as pessoas sabem, mas o Brasil já chegou a ter quase 210 milhões de hectares dedicados à pecuária, e o último levantamento que a gente tem do censo agrícola aponta que, em média, a área dedicada à pastagem no Brasil retrocedeu 30 milhões de hectares nos últimos 15 anos, né, pelos dados oficiais, que bate com o que eu falei anteriormente, aumento de produtividade, aumento da profissionalização e da intensificação da pecuária. Esses 30 milhões, parte deles foi, na verdade, não, né, de áreas desmatadas anteriormente, virou floresta, parte disso daí também foi disponibilizado pelo avanço da grãos, né, que continua crescendo em termos de área, né, enquanto a pecuária vem reduzindo e aumentando. É importante também colocar que o índice de produtividade aí de 3 cabeças por hectare por ano vai dar muita segurança para a gente detectar casos, como foi dito, suspeitos de estarem fazendo lavagem de gado, e a partir dessa informação muito simples de ser calculada, a área de pastagem vezes 3 e dá o potencial de produção daquela fazenda, e a partir disso, fazendas que extrapolarem, a gente vai avaliar se tem um confinamento, um sistema de produção que justifique uma produtividade acima desse teto. Também vale mencionar uma outra inovação importante do protocolo, é a utilização do que a gente chama tecnicamente de vetor. Durante muito tempo, um dos critérios utilizados aí, né, para compra de gado foi verificar se o CPF CNPJ de uma fazenda constava da lista de áreas embargadas do IBAMA, lista com 55 mil casos. Então, tem 55 mil CPF CNPJ ali. Antes de fazer a JS compra de matéria-prima, compra de gado, a gente cruza o CPF, CNPJ daquele fornecedor, daquela fazenda, com a lista do IBAMA, e uma vez que você tem uma coincidência desse número, né, isso aí feito de maneira eletrônica, automática, né, a fazenda, né, na lista de áreas embargadas do IBAMA, ela vai ser bloqueada para compra de gado, porque é uma fazenda irregular, segundo aí a legislação brasileira, a lei de crimes ambientais de 2012. Só que o que acontece? Muitas vezes, pode acontecer de uma fazenda ter mais de um CPF, principalmente, né, vários proprietários, e tem um ou dois CPFs que estão na lista do IBAMA, e tem um terceiro, um quarto CPF, enfim, um CPF que não consta. Isso é uma vulnerabilidade numa análise de CPF da lista do IBAMA, porque é possível, às vezes, se criar um cadastro baseado num outro CPF, né, e aí, de alguma maneira, você está burlando esse tipo de análise. Para tornar essa análise muito mais precisa, robusta, consistente, o inovante que o protocolo unificado não só a verificação de CPF e CNPJ junto à lista do IBAMA, mas também a gente definiu que o seguinte, quando o IBAMA vai lá e lavra o auto de infração, né, que vai levar uma fazenda, né, a estar na lista de áreas embargadas, o IBAMA também delimita ali, né, a área embargada, ou seja, as coordenadas geográficas, né, que delimitam essa área. Isso está disponível, né, num outro banco de dados do IBAMA, e agora os frigoríficos vão dar as coordenadas geográficas das áreas embargadas e vão utilizar esses polígonos de desmatamento ilegal da mesma maneira que a gente utiliza os dados do sistema PRODES de desmatamento, ou seja... Márcio, pedi desculpa aí por cortar sua fala. Eu sei que o assunto ele é diverso, ele é enorme, né? Vocês três, né, têm um conhecimento muito amplo de toda essa história, todo esse histórico de implementação de compromissos, monitoramento, ou seja, os desafios que temos pela frente, as evoluções já alcançadas, né? Mas eu queria avançar, porque a gente já está no avançado da hora, e eu queria pelo menos que algumas perguntas fossem respondidas. Eu vou direcionar uma pergunta a cada um dos panelistas, tá? E aí, para não demorar mais, eu pedi para a audiência segurar mais pelo menos uns 10 minutos, tá? Para a gente poder aproveitar aqui as considerações de vocês. Então, eu queria fazer uma primeira pergunta para o Dr. Daniel Azeredo. Doutor, os compromissos, né, transferiram, vamos dizer assim, né, com base na corresponsabilidade, né, transferiram todo o processo aí de controle da cadeia de fornecimento, né, para as empresas, né, que são empresas responsáveis ali pela originação dos animais. Eu queria que você explorasse um pouco, né, qual que é o papel do Estado em termos de nos prover aí as condições, né, para que a gente não precisasse compartilhar, né, a responsabilidade aí
junto com as empresas, né, em termos de a gente conseguir minimizar as ilegalidades, as imoralidades, né, a gente vê as questões de terras indígenas, áreas protegidas, né. Então, doutor, eu gostaria de ouvir do senhor como é que a gente devemos entender, né, a função do, inclusive na viabilização de alguns dos processos de monitoramento de critérios aí estabelecidos pelo protocolo. Obrigado, Lisandro. Essa é uma questão interessante. Eu vejo muito nas discussões da relação empresa-Estado brasileiro, sempre uma demanda do setor empresarial por liberdade, por não intervenção, né, para que a gente realmente tenha as condições de desenvolvimento do modelo liberal de economia. Agora, com frequência, aí, sempre tendo cuidado de não fazer generalizações, mas sempre também que o mesmo setor empresarial é cobrado na parte da responsabilidade, há uma tendência em aí sim querer que o Estado dê a solução, que o Estado traga o resultado, que o Estado apresente o que deve ser feito e tal. Me parece um pouco aí de incongruência nessa parte. Eu acho que, na medida que a gente pede menos intervenção do Estado na economia, e isso é outro debate e tal, me parece também que é o correto, enfim, não há nenhum juízo de valor, mas me parece também que, do ponto de vista da responsabilidade, o setor empresarial deveria avançar. Eu tenho um modelo que eu sempre cito, que é a questão da publicidade, né, em que o setor privado se organiza e tem os comitês que fazem a avaliação e julgamento daquele tipo de publicidade que contraria normas e princípios e valores constantes na legislação do país, e funciona muito bem, né? Isso não afasta o controle do Estado, mas é um avanço privado que parece que funciona bem. É claro que o Estado tem falhas, e essas falhas do Estado prejudicam muito o processo. Eu citei uma na minha fala inicial, que é a validação do cadastro ambiental rural. Foi falado aqui a questão da transparência, então a guia de trânsito animal não tem transparência devida. Se a gente compara, por exemplo, a questão da transparência na guia de trânsito do gado com o comércio de madeira você tem tudo na internet, a quantidade, o valor, dia, data, quem comprou, quem vendeu, e na pecuária não. Justamente por uma questão, talvez até cultural, a questão da madeira sempre esteve sob gestão do Ministério do Meio Ambiente, e a questão do gado sempre sob gestão do Ministério da Agricultura, e se avançou pouco nessa parte da transparência. Se fala em proteção à intimidade, mas hoje qualquer servidor público tem seu contra-cheque na internet, as informações são públicas, nós temos uma legislação avançada de transparência, e acho que a transparência não só apenas fortaleceria esse processo como um todo. Há também uma inércia das autoridades públicas brasileiras em conduzir e defender esse debate de rastreabilidade, que é um debate necessário. A gente tem iniciativas estaduais que talvez devessem ser copiadas, isso eu acho que fortaleceria o valor da produção brasileira, não, em termos econômicos. Não é uma questão só ambiental, é uma questão de proteção sanitária do produto brasileiro. A gente acabou de ver esse aí embargo americano por um tempo, isso estava relacionado a uma questão sanitária. Talvez se a gente tivesse a rastreabilidade, a gente não tivesse tido esse problema econômico. Será que a rastreabilidade não é muito mais barata do que o prejuízo econômico que a gente teve com esse bloqueio de exportações para os Estados Unidos, por exemplo? Então, assim, é uma questão de valorização do produto, de desenvolvimento, não é só uma questão socioambiental, e também de fiscalização. Agora, embora haja esses problemas, nada impede que a indústria, setor privado, supermercados, redes de varejo e frigoríficos avancem em protocolos privados. Eles são livres dentro do ordenamento jurídico brasileiro para fazer, eles possuem capacidade financeira e capacidade técnica, aliás, isso não é caro, para lançar protocolos privados que tenham prazos ao longo do tempo, que priorizem áreas com maior região do desmatamento. Ou seja, as falhas do Estado que existem, devem ser resolvidas, devem ser combatidas, não justificam a inércia também para que a gente avance para uma solução definitiva para esse problema. E a solução definitiva, como eu mencionei aqui, é realmente a gente avançar no controle da rastreabilidade, começando pelas áreas que estão hoje com mais pressão de desmatamento na Amazônia, Cerrado e outros biomas. E a gente pode avançar com isso pela iniciativa privada, que é um pouco o que o TAC faz, que é o que o protocolo unificado faz, sem a dependência do Estado brasileiro. Obrigado, Daniel.
Vamos dar sequência aqui, né, para a gente aproveitar o tempo, agradecer a fala do Dr. Daniel, né, eu acho que tem uma participação, todo mundo tem que dar a sua contribuição nesse processo, né, o Estado não tem o seu papel também nisso, é muito importante, né, principalmente quando a gente fala também nas questões relacionadas à política de comando e controle, né, a fiscalização. Bom, vamos dar sequência aqui, Jordano, aproveitar aí, né, o Daniel falou também um pouco de questão cultural, né, da cadeia de produção. Você, né, que já vestiu o chapéu, que veste o chapéu, né, do pecuarista, veste o chapéu aí também do técnico, o chapéu do monitoramento, né, você tem uma série de habilidades aí. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão, e até entendendo, né, que a regularização das propriedades, né, é um caminho aí que a gente vê de, vamos dizer assim, de tornar mais produtores aptos à comercialização com as empresas que têm compromisso. Eu gostaria que você falasse um pouco aí, e de maneira breve, aí, não passando de uns 5 minutos aí, Jordano, em relação, ou se você acha, né, de modo geral, que um produtor escuta o outro produtor quando o assunto é regularização ambiental, né? Você consegue fazer essas terceiras dentro lá do setor dos produtores, né, do segmento dos produtores, vocês conseguem escuta o outro quando o tema é regularização ambiental? Na questão de regularização ambiental dos produtores, eu digo o seguinte: quando você pega um produtor que está regular, um produtor que não está regular, que fez a opção por si tocar o negócio dele regular, e um que está querendo se regularizar, e os três sentam juntos para tocar o café, provavelmente que está pensando em regularizar, ele escolhe o caminho de não se regularizar, né, pela dificuldade que é e que apresenta o procedimento a nível administrativo. Então, o que precisa acontecer é a gente colocar a legislação na mesa e, a partir dessa legislação, a gente criar meios viáveis para que os produtores possam realizar essa regularização. E eu acho que a regularização ela tem vários aspectos. Nós temos, por exemplo, a questão de quem está em terra indígena de conservação de uso restrito, ele é irregular, ele não vai ser regular. Infelizmente, ele não poderia estar ali, ponto. Quem está com desmatamento ilegal, ele tem que a legislação permite que ele se regularize com relação ao desmatamento ilegal. A base disso é isolar aquela área desmatada ilegalmente e restaurar aquela floresta que foi desmatada. Além de ser uma medida legalizadora, ela é uma medida extremamente educativa, né? Porque outros produtores que pensam em gastar dinheiro para desmatar a floresta, eles vão entender que o vizinho, para retornar para o bom mercado, para o mercado formal, ele teve que gastar dinheiro para recolocar aquela vegetação no local que ele estava. A questão do IBAMA, por exemplo, nós, infelizmente, a gente tem uma deficiência no IBAMA que tudo está baseado na instituição normativa, que é uma instituição normativa federal, e a legislação ambiental hoje é posta e normatizada por decretos estaduais, que são os PRAs. Então, a gente precisa dar uma arrumada nessa questão da legislação para a gente poder avançar mais um pouco na questão de regularização dos polígonos de área embargada do IBAMA. E o que eu quero dizer mais ainda é que o Ministério Público Federal aceitou alguns procedimentos e alguns projetos e fez algumas parcerias no final do ano passado e início deste ano com algumas instituições privadas representativas de produtores rurais, no sentido de promover medidas e criar sistemas para fazer essa regularização. Então, nas nossas contas, a gente estima que mais ou menos 70% dos motivos de bloqueio de propriedades para a indústria, com relação ao cumprimento de critério do TAC, é desmatamento ilegal. E outros 17% é em relação a embargo do IBAMA. Então, se você consegue avançar com a regularização de desmatamentos ilegais em propriedades pertencentes a produtores rurais, porque a gente tem que sempre tratar disso, quem vai aderir a qualquer procedimento para regularização de propriedade são produtores rurais. Grileiros e especuladores imobiliários, eles não vão fazer isso. Não faz parte do negócio deles restaurar a floresta desmatada ilegalmente. Então, se você permite a produtores rurais que adotem procedimentos simplificados e viáveis sobre os aspectos técnico, econômico e legais para regularizar a propriedade, você começa a resolver o problema de quase 70% do motivo dos bloqueios, que é o desmatamento ilegal. Quando você avança um pouco mais para tratar da questão IBAMA, que é um pouco mais complexa, que envolve um órgão específico, envolve a questão da multa, do auto de infração e do embargo subsequente, você também pode traçar meios legais para começar a monitorar o cumprimento daqueles embargos, você trabalha outros 17 motivos de descumprimento do TAC. Então, trabalhando a questão do desmatamento ilegal,
em Bagre e Limão, você consegue trabalhar 92% dos cultivos de descumprimento de critério do TAC. Deixando esses outros 2% para a lista do trabalho escravo e para a sobreposição com terra de conservação, que nesses 2 últimos casos é impossível de se resolver, né? Então, assim, o caminho é criar meios, com a participação da iniciativa privada, eu acho que tem que ser. A gente tem que parar de acreditar que o Estado vai resolver todos os problemas, né? Até com relação ao TAC, a questão da regularização ambiental, se tivesse que resolver, já tinha resolvido. Nós estamos falando aí de quase 10 anos do Código Florestal, quase 10 anos de prazos prorrogados subsequentemente a partir dos prazos colocados no próprio Código Florestal brasileiro. E eu acho que agora, com essas medidas e com esses novos acordos que essas empresas e essas instituições estão realizando com o Ministério Público Federal, a gente vai ter um grande avanço nessas questões de regularização até o final do ano. Ótimo, Jordão. Não, eu concordo. Eu acho que esse processo de regularização ele é o que vai conseguir desafogar a pressão que existe em relação aí à originação de gado, né? E aí, falando de diretos, né? Você trouxe aí um número bastante importante e precisamos criar, então, as condições e soluções para que o produtor responda também a isso, né? E assim poder fazer algum tipo de fortalecer, dar continuidade às exigências que a gente coloca, né? E para finalizar, vou fazer uma pergunta para o Márcio Napo, agradecer aí a todos que estão se mantendo. E aí, nessa linha, né, Márcio, em relação à questão de comercial, né, de mercado, né, a gente entende aí que cada vez mais que a régua aperta, né, o tempo passa, você tem uma disputa maior pela oferta de animal, né, ou pela identificação daquele fornecedor em condições aptas, né, à originação. E se considerarmos o aumento do desmatamento, né, a gente está falando em cada vez mais contaminação ou cada vez mais animais com origens aí inconformes em relação aos compromissos. Eu queria que você falasse um pouco, né, em relação a essa questão dessa oferta e da pressão, né, na escala de abate, considerando se a gente der um passo a mais, né, conseguimos monitorar a cadeia de indiretos, né, o quanto isso vai pressionar a sua escala de abate ou os frigoríficos, né, para todos os frigoríficos. Então, como que se existe alguma análise ou algum temor em relação à escassez de oferta, né, se a gente tiver um monitoramento de indiretos, né, eu acho que esse é um ponto importante que a gente precisa tratar, né, e uma coisa está casada com a outra, né, você tem a viabilização do negócio, né, também é importante considerar nesse tratamento da cadeia de indiretos. Márcio, poderia falar mais sobre isso e como isso afeta o negócio dos frigoríficos? Bom, do que chegou aqui para mim, como eu disse, infelizmente eu não consegui ouvir de viva voz a sua pergunta, mas do que eu entendi aqui é sobre se um eventual avanço, né, do monitoramento, né, para um elo anterior, os fornecedores indiretos, poderia levar a uma escassez de matéria-prima. É extremamente difícil dizer isso, né, porque hoje dificilmente dá para se ter uma ideia de qual que é o percentual de desmatamento associado aos fornecedores indiretos. Pode ser grande, pode ser pequeno, pode não ser significativo, né? Como já foi bem colocado anteriormente, né? A gente precisaria ter acesso a parte das informações dos elos anteriores para a gente poder fazer essa avaliação. Eu acho que essa pergunta, eu não estava no setor há 10 anos atrás, em 2009, mas eu acho que essa pergunta deve ter sido a mesma que aconteceu quando foi colocado o desafio de monitorar, né, quase que de maneira online, os seus fornecedores diretos, né, como que a gente ia superar esse desafio. Eu acho que, como sempre a gente tem feito, né, na medida que a gente vai encontrando soluções para avançar nessa agenda do indireto, a gente vai solucionando os problemas, né, conforme eles forem aparecendo. É óbvio que a questão do indireto, como eu sempre costumo dizer, né, ela é uma questão absolutamente diferente da questão do direto. Tem muita gente, na minha opinião, de forma absolutamente equivocada, errônea, acha que é quase que um copiar e colar o que a gente faz com o direto com o indireto. Não. O indireto, de cara, ele traz 2 problemas extremamente complexos, né? Esse primeiro que foi levantado, que para cada um fornecedor direto eu tenho vários indiretos, né?
A cadeia da pecuária, acho que todo mundo sabe, ela se especializou aí em 3 elos, né? Produção de bezerro, produção de animais jovens, né? Os garrotes, e finalmente o cara que faz a engorda do gado, a terminação ali, e vende para os frigoríficos, né? Então, para cada fornecedor direto, os frigoríficos, você tem um conjunto de fornecedores indiretos, né, para trás na cadeia. Na medida que você vai avançando para o próximo elo, a gente não está falando mais de 1 a 1, está falando, na verdade, um coletivo. E é óbvio que isso aí traz a possibilidade de você ter um efeito, vamos dizer, exponencial, né, em termos dessa análise. O segundo grande desafio que eu coloco, para além das questões, né, como eu falo, são 3 etapas. Primeiro, acessar a informação relevante, que eventualmente poderia ser a guia de trânsito animal, mas, enfim, tem que se acessar a informação relevante dos elos anteriores. O segundo passo importante, justamente, seria como você vai processar um universo de informações que é várias vezes maior do que aquele que você já processa. Então, vamos pegar a JBS com 50 mil fornecedores na Amazônia. Se eu tiver pelo menos 4 indiretos para cada um desses diretos, eu estou falando, na verdade, em aumentar para quase 250, 300 mil análises feitas diariamente. Então, vai envolver um investimento, né, de capacidade de análise. Finalmente, o terceiro, talvez o mais importante problema, né, que eu chamo aí do dilema da análise do indireto. Quando qualquer frigorífico está analisando o seu fornecedor direto de boi gordo e ele está com uma não conformidade, com algum problema, você deixa de comprar desse frigorífico. Ou seja, o problema, a origem do problema, né, e o efeito do problema estão na mesma fazenda, né? Então, você simplesmente bloqueia aquela fazenda, deixa de comprar gado daquela fazenda, até que, naturalmente, essa fazenda regularize a sua situação, né? E depois, na frente, se a gente tiver tempo, acho que vale dizer o que a gente está fazendo também para esse caminho da volta do fornecedor, né, com a ideia de trabalhar com algumas plataformas eletrônicas que vão facilitar a regularização, né, usando imagens de satélite. Mas o ponto é o seguinte, quando eu tenho o indireto nesse processo, imagine que eu tenho, vamos pensar num número mágico, eu tenho 5 fornecedores indiretos e 1 direto. Imagine que desse grupo formado de 6 produtores, né, que formaram o lote que foi vendido para o frigorífico, um desses fornecedores indiretos tem um problema qualquer, vamos dizer que é desmatamento. Quer dizer que, então, os outros 4 fornecedores indiretos estão ok, e o fornecedor direto que vende para o frigorífico está ok. Então, eu tenho um fornecedor com problema e 5 que estão ok. Qual é a regra justa? Por exemplo, regra justa de bloqueio. Se eu bloquear o fornecedor direto, porque ele tem um indireto na sua cadeia, me parece que isso é extremamente injusto, incorreto, né? Não resolve o problema, porque eu estou penalizando em função do erro de uma série de outros fornecedores que fizeram da maneira correta, né? Então, não me parece que tem justiça ou tem minimamente inteligência e tem um processo de bloqueio no nível do direto. Então, a gente vai fazer o quê? Tentar isolar aquelas cabeças de gado que vieram do indireto na formação do lote? Talvez, mas existe uma complexidade enorme em você fazer essa informação chegar lá atrás, né, da cadeia de fornecimento, e criar mecanismos de controle. Fora o controle do desmatamento, a gente vai ter que depois ter um segundo controle, talvez mais complexo, né, de rastreabilidade individual por animal. A gente não tem isso no Brasil. O que mais eu posso fazer? Falar para o fornecedor direto não comprar mais animais daquele fornecedor indireto com problema? Bom, primeiro, eu não sei qual a efetividade de pôr isso em prática. Ainda que isso aconteça, pode ser que, mesmo agindo de boa fé, o fornecedor direto, numa próxima rodada, sem saber, ele compre animais de um outro fornecedor indireto, no caso os frigoríficos, com problema. E a gente vai estar fazendo o quê? Correndo atrás do próprio rabo nesse problema. Então, assim, eu ouço muita visão muito superficial sobre a questão dos indiretos, de muita gente. A questão do indireto é complexa, é estrutural, e por isso que eu acho, volta ao que eu vinha falando anteriormente, é fundamental que os próximos passos, né, que sejam dados na questão de melhorar o monitoramento, nessas questões todas que o doutor Daniel colocou, a questão da lavagem de gado, a questão de eventuais fraudes ou falsificações do CAR, né, a própria verificação do CAR, a questão do fornecedor indireto, todos esses passos têm que ser dados daqui para frente de maneira coletiva, de maneira setorial, né, porque são problemas estruturais. Só agindo como coletivo, a gente vai poder achar soluções que são aplicadas para o coletivo, e é a força do coletivo, na minha opinião, que pode fazer, ou pode levar, melhor dizendo,
a soluções práticas, né, de todos esses problemas. Então, como eu disse, a questão do indireto ainda é um grande desafio. A gente tem trabalhado, do ponto de vista de JBS, a gente tem hoje 4 projetos diferentes para tentar endereçar a questão do indireto, né? Cada um desses projetos explora um caminho, uma abordagem diferente. Alguns têm uma pegada um pouco mais setorial, né? Como, eventualmente, usar, por exemplo, alguns campos da GTA para sinalizar se, por exemplo, uma fazenda tem algum embargo ambiental ou não, e a partir dessa informação simples, o fornecedor direto dos frigoríficos, da JBS, por exemplo, poderia usar essa informação para segregar os seus, ou para, melhor dizendo, para selecionar os seus fornecedores indiretos. Ou seja, você cria uma informação simples, objetiva, de custo zero, para que o resto da cadeia possa iniciar um processo de seleção de fornecedores também, sem correr em toda essa parafernália que os frigoríficos têm hoje em dia, né? Mas isso aí depende de uma decisão de governo, do Ministério da Agricultura, né, em criar um procedimento, né, para colocar informações ambientais junto com a GTA, sempre lembrando, né, como foi colocado, que a GTA é um instrumento de controle sanitário, né, fundamental para o Brasil. O Brasil hoje avançou muito no controle sanitário, a gente não tem problema sanitário, então a gente sempre tem que fazer essas mudanças com muito cuidado, para que a gente também não fragilize o sistema de controle sanitário do Brasil, né, como eu falo, comece com o problema ambiental e termine com o problema ambiental mais o sanitário. Mas existem algumas coisas que podem ser feitas no âmbito setorial, né, como essa ideia, existem outras abordagens que a JBS está testando que vão também um pouco mais no nível individual, né, e na medida que a gente tenha resultados mais concretos desses projetos, né, com toda certeza a gente vai tornando isso público também, até para servir de exemplo, né, para o resto da cadeia da carne. Já excedemos o tempo em 20 minutos, né? Tivemos alguns problemas, mas eu queria agradecer imensamente a participação de vocês três, Dr. Daniel, Márcio, Jordan, né, o conhecimento que vocês têm acumulado relacionado aos TACs, aos compromissos, lidar com desmatamento, produtor, monitorar toda essa cadeia, né? É imenso, né? E a contribuição ela também é da mesma magnitude. Eu queria agradecer, então, a participação, agradecer aí a audiência que a gente teve 130, 120 pessoas acompanhando a nossa live, né? Pedir desculpas pelas pequenas falhas aí na transmissão, né? Mas vamos recuperar. Eu queria informar a todos que essa live ela vai estar gravada, disponível no site do Imaflora, né? No YouTube, tá? Mas também na plataforma Boi na Linha, tá? Note aí, www.boinalinha.org. Tá? A gente vai deixar lá a live também disponível para quem não pôde acompanhar, tá? E aí me despeço de todos e agradeço essa participação aí no primeiro na Quinta do Boi. A próxima Quinta do Boi vai ser dia 25 de junho, no mesmo horário, e nos vemos lá. Um abraço, obrigado, até mais.